Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19 TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem por este planeta azul, em todos os cantos, seja pela web, em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelas nossas postagens em www.youtube.com/dossiê História. Finalmente, boa noite aos navegadores da net que nos acessam pela fanpage em facebook.com/dossiê História. Dossiê História, um programa eminentemente cultural, realizado ao vivo, sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos, e reprises aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, 10 de julho de 2015. Primeiro aviso. Casa Stefan Zweig comemora 25 anos de existência do duo Peranzetta-Senise. Gilson Peranzetta no piano e arranjos e Mauro Senise no sax alto, soprano, flauta e piccoli. Vão apresentar músicas de Edu Lobo, Caymmi, Baden Powell, Sueli Costa, Toninho Horta, Carlos Lira e Gilson Peranzetta. O evento será no dia 18 de julho, próximo às 16 horas, na Casa Stefan Zweig. Ali, na Rua Gonçalves Dias, número 34, em frente às Duas Pontes. Aviso 2. Não deixe de prestar atenção nos prazos de renovação da sua carteira de habilitação de motorista. Você deve se dirigir ao Detran pelo menos com mais de um mês de antecedência, com o pagamento do Duda para fazer o exame de vista. Se perder esse prazo de 30 dias de antecedência ou ultrapassá-lo, você perde o direito à habilitação. Vai voltar à autoescola e fazer tudo de novo como se fosse a primeira habilitação. Fique de olho, afinal, você vive no país das surpresas desagradáveis, onde a burocracia é sempre uma pegadinha para o Estado tomar dinheiro do cidadão e puni-lo severamente. Eles têm prazer nisso. É um absurdo, mas é o Brasil. Muito bem, dando início ao nosso programa, vamos passar um pouco agora para a reflexão do nosso filósofo preferido, o Olavo de Carvalho, que vai nos dar mais uma orientação sobre a manipulação ideológica das crianças na escola. Hoje ele vai falar da influência de Herbert Marcuse, filósofo alemão naturalizado norte-americano e pertencente à Escola de Frankfurt, formação socialista. As ideias de Marcuse que influenciaram as revoltas estudantis da década de 60 no Brasil. E é o que vamos ver agora. Vamos ao vídeo. Para vocês terem ideia do que é Herbert Marcuse e vocês terem ideia da penetração dessas coisas no Ocidente, vocês veem, o primeiro serviço secreto que os Estados Unidos tiveram para operar no exterior, eles não tinham, hoje nós sabemos que existe a CIA, etc. Mas até a Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham nenhum serviço secreto operando no exterior. Então eles criaram o OSS, Organização de Serviço Secreto, que foi a primeira versão da CIA. Vocês sabem quem era o representante disso na Alemanha? Herbert Marcuse e a Escola de Frankfurt. Isso quer dizer que os espiões americanos que estavam atuando na Alemanha estavam sob o comando da Escola de Frankfurt e pessoalmente do Sr. Herbert Marcuse, cuja preocupação maior não era propriamente a guerra, mas impedir por todos os meios que, terminada a guerra, sujeitos antinazistas que fossem também anticomunistas chegassem ao poder. Eles fizeram tudo o que podiam para isso. Participaram, vamos dizer, ativamente da conspiração contra o Konrad Adenauer, que no fim a conspiração falhou, Adenauer acabou sendo primeiro-ministro, mas eles fizeram o que podiam. E nessa altura, quando Adenauer subiu, eles já estavam, o pessoal da Escola de Frankfurt já estava nos Estados Unidos. Isso quer dizer que quando eles vieram para os Estados Unidos, a Escola de Frankfurt veio para os Estados Unidos, foi em parte como pagamento dos serviços prestados
na Alemanha, onde, sob o pretexto de desnazificação, eles cortaram tudo quanto é cabeça de anticomunista, enquanto puderam. Chegou uma hora que não deu mais. Mas nós sabemos até hoje, quer dizer, o poder deste pessoal avalia-se pelo seguinte, pelo destino do Helmut Kohl. Helmut Kohl foi o criador da nova Alemanha, que aqui os alemães devem a reunificação do seu país, foi o maior estadista alemão desde Bismarck, e tão logo ele obteve a sua vitória, ele obteve aquilo que queria, acabaram com a carreira dele na base de acusações, intrigas, etc., jamais provado, mas acabaram com a carreira do homem. Então, quer dizer, ele pagou pelo bem que fez. Então, estas coisas dão para vocês uma ideia, vamos dizer, da amplitude, da penetração dessas forças. Se você estuda, por exemplo, aqui, a história dos Estados Unidos, você vê que durante a guerra, durante a Segunda Guerra, o governo americano, ele foi, vamos dizer, um instrumento da União Soviética o tempo todo. Ele só favorecia a União Soviética. Boicotava os seus aliados, boicotava os ingleses, boicotava todo mundo para favorecer a União Soviética. Era uma coisa absolutamente desavergonhada. E quando alguém se levantava contra, eles faziam tudo para queimar a reputação do jeito, como fizeram o general Patton e muitos outros. Então, naquele tempo, logo depois da guerra, surge o negócio do Comitê sobre Atividades Anti-Americanas, chefiado lá pelo senador Joseph McCarthy. E o Joseph McCarthy disse que havia 52, ele não usou o termo agente soviético, ele usou o termo riscos de segurança. 52 riscos de segurança. Por causa de ter falado em 52, foi chamado de teórico da conspiração, acabaram com a reputação dele, e o sujeito morreu, né, derrotado, bêbado, acabado. Muito bem. Semana que vem continuaremos com mais um pouco de Olavo de Carvalho, que é sempre bom refletir sobre o que ele fala. Nosso tema de fundo de hoje diz respeito à ecologia, a criança em risco social em Petrópolis. Nós vamos falar muito hoje sobre Petrópolis. E é um projeto idealizado por um economista que realizou alguns ensaios sociais e desenvolveu projetos com crianças carentes em nosso município, mas que não obteve o necessário apoio governamental para fazê-lo em larga escala. Dossiê História traz hoje o pensamento e o sonho desse idealista, sociólogo, economista, filósofo, professor, cedendo-lhe com muita honra o espaço do nosso programa para que nos fale do seu projeto voltado a Petrópolis, que, a despeito de ainda não ter vingado aqui, logrou apoio em outros países do primeiro mundo. Ele acaba de chegar da Suécia, onde seu projeto foi aplaudido e reconhecido. Estou falando do nosso convidado de hoje, o professor, o filósofo, economista e sociólogo Átila Calvente. Átila Calvente, mestrado em Economia na Universidade de Brasília, pesquisador do Laboratório de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participante do grupo de pesquisa de Economia Ecológica, pesquisador da Filosofia da Educação, participou agora em fevereiro da Conferência Internacional da Universidade de Fordham, em Nova York, e tem se preocupado muito com as questões ambientais e sociais nesse nosso mundo. Eu apresento, então, uma boa noite ao professor Átila Calvente, os microfones à sua disposição para boa noite. Boa noite, inicial. Uma satisfação, né, estar aqui. Espero poder trazer uma pequena contribuição para uma reflexão sobre os temas que você apontou. Perfeito. Eu começo nossa entrevista ali indagando sobre os desafios da interseção, que foi, aliás, uma temática nessa conferência de Fordham. O diferencial entre a filosofia norte-americana, que é pragmática, né, em face da filosofia europeia, que tem um sentido assim mais clássico, né? Esse conceito de pobreza da ecologia, de aquecimento global e da educação, né? Como é que o professor vê essa relação aí? Foi uma experiência interessante, porque eu fiz contato lá com a Universidade de Fordham
que é uma das maiores universidades católicas do mundo, em Nova York. Falei da minha experiência na Amazônia e principalmente aqui a minha experiência de Petrópolis, e eles me convidaram, eu não sei até porquê, para participar como filósofo educador de uma conferência em fevereiro, lá em Nova York, envolvendo países do mundo inteiro. A Polônia, a Rússia, a Alemanha, a Arábia, Estados Unidos, para discutir o que eles chamavam da interseção da filosofia pragmatista americana com a filosofia clássica europeia. Só que com uma visão, eu diria que indo no esteio que eu procuro fincar no meu pensamento, que é sempre olhar a teoria ligada à prática, o conhecimento com a ponte para a ação, para que a coisa não fique abstrata. Quer dizer, eu vejo a ciência e a filosofia como uma ferramenta poderosa para a ação. E eles falaram, não, seria interessante você entrar no nosso meio aqui de filósofos e trazer o seu projeto e sua experiência de Petrópolis e do Brasil como educador e como economista, porque nós estamos muito preocupados com os dois assuntos básicos. Um, que é o problema da pobreza no mundo, né? E o outro, que é o problema ambiental do aquecimento global, que são as duas praias que eu frequento nesses últimos 40 anos, né? Desde o meu trabalho lá no CNPq, na Amazônia, na Universidade de Brasília, no Instituto de Pesquisas da Amazônia em Manaus, no Museu Geld em Belém, e algumas idas aos Estados Unidos. Você ficou bastante tempo lá no CNPq, né? Fiquei 10 anos no CNPq e coordenei um programa de pesquisas para a Amazônia. Naquela época, 1977, 78, não se falava como se hoje sobre a necessidade da ciência sair da visão disciplinar para uma visão interdisciplinar. E naquela época um grupo de pesquisadores da USP, da Unicamp, da UFRJ, UFMG e universidades da Amazônia, já pensávamos juntos a ideia de estudar a Amazônia, os seus aspectos de clima, ecologia, limnologia aquática, ecologia, biologia, economia, antropologia, arqueologia. Porque para você compreender a realidade ela é complexa, ela é multidimensional. Então, a visão que nós tínhamos na época era que, para compreender a Amazônia, até para mostrar para o governo militar na época que as políticas do governo militar de ocupação da Amazônia, de destruição da floresta para chamado crescimento econômico da doutrina de segurança nacional, ele estava com viés, ele estava errado. E para você mostrar algo que você entende estar errado, a comunidade acadêmica precisava fundamentar. Então eu pude participar desses estudos com gente do mundo inteiro, porque no INPA, no Instituto de Pesquisa da Amazônia, nós tínhamos gente da Alemanha, dos Estados Unidos, de várias universidades, fazendo trabalhos desde estudar o peixe-boi da Amazônia até os reflexos da colonização, da destruição da floresta sob o surgimento de uma série de doenças tropicais novas para a ciência. Por exemplo, arboviroses da Amazônia, o núcleo de patologia regional, meu amigo, o professor Ronaldo Araújo, da Universidade Federal do Pará, ele em 5, 6 anos de pesquisa, ele identificou mais de 100 novos arbovírus. A síndrome, a febre negra de Lábrea, uma hepatite negra que mata, a oncocercose, que surgiu, uma doença que surgiu lá no norte do Brasil, perto do rio Tototobi, estudado por um inglês amigo meu, professor Shelley, dava uma cegueira nos índios do rio Tototobi, a partir de um simulídeo, um mosquito, como nós estamos aí com o problema da dengue. Então, quer dizer, você tinha que ter uma visão de que os problemas de saúde que estavam acontecendo não eram ao acaso. Eles retratavam um processo de ocupação econômica, entre aspas,
da Amazônia, com a destruição da floresta, com impactos que nós não conhecíamos. Então, o nosso programa, eu pude dirigir o programa do Trópico Úmido, coordenar esse programa do Trópico Úmido, ele tinha duas pernas. Uma de que era apoiar a pesquisa científica e tecnológica em diversas áreas do conhecimento e de uma forma multidisciplinar, e uma outra perna de formar pesquisadores com mestrado e doutorado, que tinha áreas lá de estudo de aves, por exemplo, não tinha um pesquisador no Brasil. Quer dizer, enquanto os alemães têm milhares, nós tínhamos um. Então nós precisávamos alocar recursos para formar gente para as instituições de pesquisa e universidades da região. E esse trabalho foi um trabalho de 10 anos lá? 10 anos na Amazônia, de 1975 a 1984, quando eu saí do CNPq. Tá, e teve também uma passagem na Universidade de Brasília, né? Sim, fez um mestrado de Brasília lá. Eu fiz um mestrado em Economia do Desenvolvimento. Eu dei muita sorte, porque quando eu passei no concurso para o mestrado, era um concurso público de nível nacional, 15 vagas. Quando eu entrei na universidade, estavam voltando de universidades estrangeiras, Harvard, o professor Edmar Baixa, que um dos 4 economistas que escreveu o Plano Real, o Baixa, a Eliana Cardoso, do MIT, o Cristóvão Buarque, e tinha ali um grupo pensante, e nós, estudantes de mestrado, quer dizer, estávamos podendo beber daquela fonte maravilhosa e muito, um conhecimento muito plural. Você tinha o Rosenberg, que foi assessor do Delfim Neto, um cara completamente liberal, neoclássico, de direita. Você tinha o Lauro Campos, da esquerda marxista. E você tinha vários ali, a Universidade de Brasília, ela tinha o que eu vejo hoje na ciência, a possibilidade do pluralismo, né, da gente respeitar as diferenças de pensamento. E eu estava vendo o programa ali do filósofo ali brasileiro, né, que tem uma linha mais para a direita, e eu respeito as ideias, eu procuro extrair de todos o que tem de bom. Né? Até mesmo porque o conhecimento acadêmico não tem fronteiras, né? Pode-se estudar Marx, Engels e tantos outros da esquerda por uma visão de quem está mais à direita, dentro do ponto de vista acadêmico. O problema todo é quando essas teorias elas vão para a prática, às vezes elas não dão certo. Mas do ponto de vista acadêmico é necessário e é útil que se estude tanto as vertentes de direita quanto as vertentes de esquerda, exatamente dentro desse pluralismo, é o que eu sempre defendi. Agora, voltando à Universidade de Fordham, em Nova York. Então, você foi lá e apresentou um trabalho filosófico sobre... Eu não diria que meu trabalho é filosófico. Eu acho que os filósofos, eles têm um conteúdo muito profundo. Eu não me considero um filósofo, eu me considero, no máximo, um estudante de filosofia, né, um autodidata. Eu sou muito mais um homem do campo, um simples agricultor, um homem que viveu muito a realidade brasileira e estudo um pouco. Mas o que eu levei para eles lá foi o que eu fiz aqui em Petrópolis e o que eu fiz na Amazônia. Um trabalho com comunidades de índios, de camponeses, de agricultores. Fala um pouquinho para nós sobre esse trabalho da comunidade. Então, basicamente, foi um mergulho que eu fiz a partir da minha tese de mestrado lá na Amazônia, que eu quis vivenciar a produção agrícola e pecuária na Amazônia. Eu queria entender aquilo. E os livros, você sabe, os livros apresentam palavras, pensamentos, ideias. Mas para você poder beber na fonte boa, né, você tem que ir para a prática mesmo, para a realidade. Então eu passei 5 anos da minha vida convivendo, dormindo na casa de agricultores camponeses, que eu devo a eles uma boa base do que eu sei hoje. Sim. Principalmente a postura da humildade, do respeito. Né? O homem rural brasileiro, ele tem uma pena que o homem urbano não tenha
pouco mais dessa visão do camponês brasileiro. E eu vivenciei lá mais de 300 famílias de agricultores para escrever a minha tese, como é que eles faziam agricultura. Quer dizer, desde como é que eles derrubavam a mata até como que eles plantavam, todo o processo de produção e comercialização. Mas até, eu diria, no ponto de vista econômico, mas eu procurei até beber um pouco da antropologia. Diz que a antropologia, você, diferente da sociologia, que você estuda a floresta toda, para entender o todo, a antropologia você estuda a família, o indivíduo, para ter uma visão do todo. A perspectiva é diferente. E para mim foi uma experiência riquíssima, né? O Prisco foi realmente o início desse vínculo com a terra e, de outro lado, uma preocupação muito grande que eu levei para os Estados Unidos e levei para a Suécia agora, né? Uma preocupação enorme. Vamos falar sobre a Suécia também. E é o seguinte, eu acho que nós brasileiros ainda não paramos para pensar. No simples fato, quando eu falei isso que eu vou falar aqui agora, para algum grupo de estudantes da China e do Japão na Suécia, eles começaram a chorar semana passada. Você chegou de lá semana passada? A semana passada. E eu comecei a ver aqueles estudantes chorando. Eu falei, mas não dá para aceitar isso. E o que eu disse para eles é o seguinte, que o Brasil hoje, assim como em 1975, 76, quando eu estava na Amazônia, ele corta, destrói, detona, derruba 500 mil hectares de floresta amazônica por ano. 500 mil hectares, para você ter uma ideia, você sabe o tamanho do campo do Maracanã. Todo brasileiro, né, que está me ouvindo sabe o tamanho do campo de futebol oficial. 500 mil hectares equivale a 750 mil campos de futebol. Então, quer dizer, com isso nós estamos destruindo, não são as árvores, nós estamos destruindo, do ponto de vista religioso, independente da religião, formas sagradas de vida. É toda uma biodiversidade que vai desde os milhões de insetos, plantas, fauna, flora, recursos hídricos, que nós não vamos deixar para as futuras gerações se a gente bobear. E que vai difícil de recuperar. Impossível. E você detonou o que foi construído ao longo de milhares de anos, você até pode restaurar alguma coisa, recuperar. Em parte, mas não... Que é o meu plano, um pedaço do meu plano para Petrópolis, né? Mas esse processo de replantar é complexo, ele não vai recuperar, restaurar o que era. Então, quando você detona isso para nada, para criar boi em solo frágil,